vamos lá. Outro mito. O mito de que o psiquiatra é terapeuta. Olha que maluquice essa. Como assim? O psiquiatra ele estudou medicina para receitar medicamentos. Ele pode ter estudado sobre os transtornos, mas ele não estudou como ajudar a pessoa através de um processo terapêutico. Se ele tivesse estudado isso, não foi para dentro da psiquiatria. Ele estudou isso fora da psiquiatria se ele tiver feito. Ou seja, é exceção o psiquiatra que faz isso, não é regra. É a mesma lógica de um mecânico decidir estudar para se tornar terapeuta. O psiquiatra estudar para ser terapeuta, entre aspas, assim que eu estou querendo dizer, que são profissões diferentes. Um estudou sobre medicamentos e o funcionamento deles no nosso corpo, de acordo com os transtornos e assim por diante, é muito importante. Essa profissão é muito importante também do psiquiatra e ela é multidisciplinar, complementar, muitas vezes dentro do processo terapêutico, só que ela não é o terapeuta. Então quando a pessoa fala assim, mas o cara ali, ele é terapeuta, mas ele não é psiquiatra. Cara, são duas coisas completamente diferentes e com funções diferentes. O psiquiatra, ele receita o medicamento, o terapeuta não pode receitar medicamento. E nem é o objetivo do terapeuta receitar medicamento. Por quê? Porque eu não estou trabalhando no sintoma. O terapeuta não é o cara que fica trabalhando pensando no sintoma e trabalhando necessariamente pensando na parte médica do corpo. Vamos supor, se o cara quebra a perna, ele tem que procurar um médico. Agora, se ele, por algum motivo psicológico, ele está se sentindo incapaz de andar, mesmo ele tendo a capacidade de andar, ele precisa de um terapeuta para isso. Estão entendendo? São processos diferentes. Agora, se ele está com a perna quebrada, o osso quebrado, ele precisa de um médico. Vamos supor que uma pessoa está com uma doença terminal. Se ela desenvolver um câncer, o que pode acontecer? Ela precisa do médico para fazer o tratamento, só que ela também precisa do terapeuta para estar bem emocionalmente, para a pessoa reconhecer os próprios valores, para a pessoa poder se amadurecer como ser humano. Então, o ideal é o acompanhamento multidisciplinar quando há necessidade. Só que muitas vezes o terapeuta... vamos pegar um outro mito. Vocês viram então a diferença do psiquiatra para o terapeuta. São duas profissões maravilhosas, só que são completamente diferentes uma da outra. Outra, todo psicólogo é terapeuta. Um mito muito grande. Não. O psicólogo pode ser terapeuta ou pode exercer outro tipo de profissão. Ele pode ser, por exemplo, trabalhar com questões organizacionais. Ele pode fazer outro tipo de serviço além do terapeuta. Ele pode fazer testes psicológicos, outras coisas diferentes. Então, existe a possibilidade do psicólogo também se tornar terapeuta. E olha que legal, também tem a questão, o terapeuta ele vai ter que estudar psicologia, não necessariamente na faculdade, porque muito das bases dos processos terapêuticos vêm de coisas da área da psicologia, como gestalt terapia, como psicanálise, terapia cognitivo-comportamental e assim por diante. Então, eu vou estudar psicologia de qualquer forma, mesmo que sem saber, a pessoa acaba usando dentro do processo terapêutico várias das abordagens terapêuticas que também vêm da psicologia. Outro, o psicanalista. Tem gente que confunde o psicanalista com o psiquiatra. Vamos deixar isso claro aqui. O psiquiatra é o cara que receita medicamento, ele é o médico. O psicanalista, não, ele não precisa nem ter feito psicologia nem nada do tipo. O psicanalista fez um curso livre, assim como, por exemplo, um cara que fez programação neurolinguística, fez hipnoterapia, fez outro tipo de curso livre. Inclusive, a gente vai oferecendo esses cursos todos os meses dentro do movimento transformacional. Agora, o psicanalista, ele faz um curso livre e ele pode se tornar um psicanalista. O psicanalista trabalha muito mais a questão da escuta ativa. E são vertentes diferentes. Por exemplo, o psicanalista tem mais essa questão do ouvir e trabalhar o processo de análise de acordo com a história da pessoa. E trabalha muito aquela ideia de a própria pessoa, ao falar, ela vai amadurecendo. Enquanto que, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental já é um outro processo, onde existe mais intervenções, que eu entendo o comportamento que está acontecendo, eu começo a identificar os gatilhos que fazem com que eu me sabote para trabalhar em cima daqueles gatilhos. São dois tipos completamente diferentes de terapia. Então, quando uma pessoa fala, eu fui na terapia e não gostei,
Cara, tem 1 milhão de processos terapêuticos diferentes, então você não dá para generalizar. Você tem que entender qual tipo de vertente terapêutica que você foi e que você não gostou. Qual profissional? Às vezes ele seguiu um tipo de abordagem completamente diferente de outro. Não dá para generalizar. As pessoas, sem perceber, acham que terapia é tudo igual e que todo terapeuta atende igual. Não. Tem o psicanalista que, às vezes, vão ter pessoas que vão precisar ser ouvidas. Vão passar por esse processo de análise. Vão ter outras pessoas que vão precisar dessa intervenção mais direta, entendendo onde que está ali os pontos de sabotagem e criando novas estratégias, passando tarefa entre um encontro e outro, como na cognitivo-comportamental. Outros momentos, você vai precisar de uma abordagem mais sistêmica, trabalhando o contexto familiar da pessoa. Então você precisa entender, por exemplo, na psicologia sistêmica eu começo a entender não só o indivíduo, mas o contexto familiar desse indivíduo. Então faz toda a diferença o tipo de terapêutico que você está trabalhando. Outra coisa, você pode pegar ali a Gestalt terapia, olha que é maravilhosa também, onde você tem mais essa noção do aqui e agora, de figura e fundo. Ou seja, para ver um problema, eu tenho que deixar de ver outras coisas boas que estão acontecendo para poder ver aquilo como problema. Da mesma lógica, quando eu vejo coisa boa, eu tenho que deixar de perceber tão grande aquele problema. Trabalhando muito essa noção do aqui e agora. Então você tem tipos diferentes de abordagens terapêuticas